Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa videoaula de Teoria e Pesquisa em Comunicação. Desta vez é a aula número 3. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a pesquisa social, né? Estamos iniciando com esse tópico, né, a segunda parte da nossa disciplina, que trata da pesquisa em si, do planejamento da pesquisa, das etapas dessa pesquisa, e nós agora vamos dar os fundamentos do que seria a pesquisa social. Agora, juntamente com esse vídeo que você está assistindo, eu vou pedir que você assista também ao outro vídeo sobre o método científico, que está lá no Facebook à sua disposição. Então, nós vamos trabalhar com essa videoaula número 3 e com esse vídeo, que é um bônus, né? Que é uma complementação da nossa aula, disponível para você lá no Facebook. Ok? E o objetivo da nossa aula, a agenda da nossa aula, basicamente, hoje a aula é um pouquinho mais rápida, é identificar as principais características de uma pesquisa social. E alertando aqui que a pesquisa social, pelas suas próprias características e também pelos seus objetivos, ela é diferente de outras modalidades de pesquisa, como, por exemplo, a pesquisa na área da física, na área da matemática, na área das ciências biológicas, porque os objetos de estudo são diferentes também. Nós vamos tratar desse aspecto do objeto de estudo aqui também nessa aula, porque o que estudamos em comunicação, em ciências sociais ou dentro da área comportamental da comunicação, diz respeito a um grau de complexidade que é diferente do grau de complexidade de outras áreas. Então é preciso estabelecer essas características e também especificidades que dizem respeito à pesquisa social. E também já vamos começar aqui a discutir um pouco o planejamento da própria pesquisa. E esse planejamento é importante porque o que aprendermos aqui, começarmos a aprender aqui hoje, vai servir para diversos tipos de pesquisa que você tiver que realizar ao longo do seu curso, seja no projeto experimental, no trabalho de conclusão de curso, seja na pós-graduação. O planejamento da pesquisa social é basicamente o mesmo. Muito bem. É muito importante considerarmos que qualquer pesquisa, seja ela da área de humana, seja da área social, ou da área médica, ou da área biológica, ou da física, sempre começa com uma pergunta ou várias perguntas. É um problema a ser resolvido dentro da pesquisa. Nós depois trataremos dessa questão das perguntas ou problematização numa aula bem específica, para a gente poder aprofundar esse tema, de tão importante que ele é. Então, nesse primeiro momento, vamos considerar que toda pesquisa social tem como início, né, princípio, como motivação, algum tipo de pergunta, dúvida, que é levantada pela sociedade, pode ser levantada dentro de um debate na universidade. Outras pesquisas que foram realizadas podem alimentar esse debate, trazer novas questões para debater e pesquisar. E o problema é sempre feito através de uma pergunta. E nós costumamos chamar essa pergunta fundamental de uma pesquisa de formulação de um problema de pesquisa. E sempre é feito de forma interrogativa, é uma pergunta, né? A formulação do problema de pesquisa é uma pergunta, e ela deve ser muito clara, muito exata, muito prática. Por quê? É da pergunta que toda a pesquisa vai derivar, né? Dali vem os objetivos, dali vem a procura de métodos para solucionar, né, o questionamento que você faz, e devemos também tomar em conta, né, levar em consideração que esse tipo de questionamento ele não é só acadêmico, né? Ele não tem só um cunho teórico acadêmico, é também de cunho social. Então, muitas perguntas
que são feitas nas pesquisas de comunicação também visam atender, responder a alguma demanda social sobre aquele assunto. E, dependendo do caso, essa pergunta vai variar. Ela pode variar de intensidade, né? Geralmente, uma boa pergunta de pesquisa, ela estabelece relações entre variáveis, tá? Mas nós vamos aprender isso mais para frente na aula específica sobre formulação de problema. Bom, eu trouxe aqui 2 exemplos de problemas ou perguntas que poderiam ser feitas e que, na verdade, não tem solução dentro da ciência, né? Um seria, por exemplo, se eu quisesse fazer uma pergunta de pesquisa sobre o engarrafamento de Belo Horizonte, né? Eu teria que fazer algo muito específico para que a minha pergunta pudesse ser resolvida. Eu não posso simplesmente chegar e dizer assim, como resolver o problema do engarrafamento de Belo Horizonte, né? Primeiro, que a pergunta é muito abrangente, ela não está muito clara, ela praticamente não tem solução, né? Você que dirige aí sempre, ou está sempre dependendo do trânsito de Belo Horizonte, já sabe que essa pergunta ela é feita por todo mundo, mas ela é uma pergunta de engenharia, né? De engenharia de tráfego. E o pessoal, nossos amigos da BH Trans, se esforçam bastante para melhorar o tráfego, né? Melhorar o trânsito. Mas para isso eles vão fazendo outras perguntas mais pertinentes. Por exemplo, qual é o fluxo de veículos na avenida tal, na hora tal, e como que isso interfere no fluxo de ônibus, de pedestres. São de perguntas pontuais, exequíveis, que podem ser investigadas, né, mensuradas, que a gestão do tráfego, e de um modo científico, vai funcionar. Um outro exemplo também que eu posso dar aqui seria uma pergunta tão abrangente que ela também não tem solução. Por exemplo, como curar o câncer? Isso não é propriamente uma pergunta de pesquisa. Por quê? Mesmo que os cientistas, os médicos, os pesquisadores no mundo inteiro, os principais laboratórios também, busquem incansavelmente cura para o câncer, na verdade, as propostas de pesquisas não são tão amplas assim. Vamos dar um exemplo. É possível que em algum lugar alguém esteja pesquisando um determinado câncer, por exemplo, linfático, ou um câncer de leucemia, né? E a pergunta seja feita mais ou menos assim: como que tal medicamento XYZ pode inibir o crescimento da célula ABC, né? E essa inibição, por exemplo, poderia, numa medida significativa, retardar, né, o processo cancerígeno. Quer dizer, é um negócio muito pontual, bastante focalizado, e daí surgem as principais perguntas ou problemas de pesquisa para serem resolvidos. Não são de questões muito abrangentes, que você teria que, por exemplo, estudar todo o universo da pesquisa sobre o câncer, da cura sobre o câncer, mas uma pesquisa simples assim poderia ajudar a auxiliar, junto com outras pesquisas e outros resultados, a encontrar algum tipo de benefício para as pessoas. E é assim que a ciência caminha, ela caminha aos poucos, né? De pesquisa em pesquisa, de problema em problema levantado, né? De hipótese em hipótese, de método a método, né? O cenário vai se compondo, né? Ilustrei com essas 2 questões para mostrar que a problematização dentro das pesquisas não pode ser tão abrangente assim. E também porque a formulação do problema de pesquisa é super importante, é muito importante no delineamento da pesquisa social, né? Agora vamos ver aqui alguns exemplos de pesquisas que já foram realizadas, né? E que tem digamos assim, tem a sua elaboração um pouco mais correta. Esse primeiro exemplo aqui é uma pesquisa, inclusive, que eu já trouxe para conversar com vocês em sala de aula. Seria mais ou menos assim a pergunta, né? Como que o grau de instrução de uma mãe pode influenciar, né, no tempo de amamentação do bebê, né? Então a pergunta seria basicamente assim:
Será que o tempo de estudo da mãe, o tempo de instrução formal da mãe, influi no tempo que ela gasta para amamentar seu filho? Será que uma mãe que tem um grau de instrução maior vai gastar mais tempo amamentando o filho do que uma que tem um grau de instrução menor? E pelas pesquisas, pelos estudos, pelo que apuramos, parece que sim, né? Quanto maior o grau de instrução da mãe, mais tempo ela gasta amamentando o bebê. É uma pergunta muito pontual, né? É uma pergunta bastante objetiva, que está circunscrita ali a algumas variáveis que devem ser avaliadas, mas os resultados são extraordinários. Tem relevância teórica? Tem, mas também tem uma forte relevância social. Outro exemplo aqui, né, ou os outros dois exemplos mais próximos de nós, mais atuais, seriam, por exemplo, como que as audiências, né, nos dias de hoje interagem com as chamadas mídias sociais ou mídias digitais, né? Ou de que maneira a migração das audiências para as mídias digitais afetam as chamadas mídias convencionais. É uma pergunta relevante, é uma pergunta importante, ela pode ser inclusive aprofundada e diz respeito a um fenômeno que pode ser, digamos assim, medido, estudado, avaliado, mensurado, né? E trabalhado também como pesquisa social. Outras perguntas poderiam considerar o impacto da mídia, né? Ou o uso da mídia, do Twitter, ou Facebook, ou outros sites, né? Em campanhas eleitorais, né? Nós vimos que o Barack Obama teve bastante sucesso na sua eleição, usando as redes sociais, inclusive, para arrecadar dinheiro, né? Fazer o crowdfunding, né? E atualmente parece que o Donald Trump está usando bastante o Twitter, né? Então alguém poderia se interessar em saber se o uso do Twitter pelo Donald Trump é efetivo, né, na comunicação junto aos seus pares, aquelas pessoas que o acompanham. Certamente mas há detalhes na pesquisa que precisam ser aprofundados. Então, uma boa pergunta de pesquisa pode alimentar, pode ensejar uma pesquisa social de grande porte, de grande nível, né? De grande expressão. Okay? Como nós pretendemos que cada um de vocês se instrumentalizem, né? Aprendam para quando executarem os projetos experimentais ou mesmo quando estiverem na pós-graduação, possam fazer o trabalho de forma adequada. E também alguns aspectos assim mais específicos da pesquisa social podem ser estudados, né? Como, por exemplo, as atitudes das pessoas em relação aos meios de comunicação, em relação às fontes de comunicação, aos canais de comunicação, a como que as pessoas pensam, né? E qualificam os meios de comunicação ou as mensagens dos meios, né? Também comportamentos, né? O que as pessoas fazem após estarem expostas a alguma mensagem, algum discurso, algum filme, algum programa. O que eles fazem com aquilo, né? Será que a propaganda realmente ela influencia ou facilita comportamentos, né? Situações também podem ser estudadas, situações relacionadas a coisas pontuais a respeito da mídia, né? Momentos, ocorrências, conteúdos também, isso é muito estudado dentro da pesquisa social, em particular aquela que se preocupa com os meios de comunicação, que é a parte dos conteúdos dos meios, as mensagens, se esses conteúdos são positivos, são negativos, são éticos. Tem uma série de fatores que podem ser estudados. Então aqui nós temos, né, um conjunto aqui de objetos possíveis de estudo dentro da pesquisa social e em particular da comunicação, né? Vamos continuar daqui. Ou seja, ainda assim, mesmo que nós possamos acessar informações a respeito de como as pessoas reagem diante dos meios de comunicação, sempre fica aquela dúvida dentro da pesquisa social, que é a seguinte, né? As pessoas são muito complexas, elas estão
muito interligadas umas nas outras, dentro de redes sociais extensas, né? Como acessar essas pessoas, como saber o que elas pensam a respeito dos meios de comunicação, como entender as reações das pessoas, como construir uma informação dentro de uma pesquisa que possa dar conta, né, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da história, do ponto de vista da sociologia, da psicologia social, que possa dar conta de entender e aprofundar objetos de estudos tão complexos. Essa é uma pergunta bastante feita e bastante interessante dentro da pesquisa social. Eu, particularmente, creio que muitas dessas perguntas elas estão esbarrando na questão do método, é claro, né? Da metodologia. E a comunicação necessita muito, principalmente no Brasil, de estudos metodologicamente mais avançados. E esses estudos metodológicos, né, que usam metodologias avançadas, conseguem obter resultados satisfatórios, né? Então, muitas vezes o problema não é só a questão do acesso, mas é a questão do acesso que o pesquisador tem ao método de prospecção de atitudes, de comportamentos, de opiniões, de ideias, de sentimentos que as pessoas têm em relação aos meios de comunicação. Então fica aí um bom questionamento, um bom debate, que é como acessar objetos de estudo, né, tão complexos, que são atitudes, ideias, emoções das pessoas em geral, principalmente em relação aos meios de comunicação. É para isso que a pesquisa social existe, para aprofundar nesse tipo de questão. Bom, nós construímos aqui um pequeno diagrama mostrando as etapas, né, de um planejamento de pesquisa, e agora eu vou explicar um pouco sobre isso, que depois será objeto de aprofundamento nas próximas aulas. Evidentemente é preciso, antes de mais nada, escolher um tema, né, ter um tema em vista, né, um tema que possa deflagrar, iniciar o processo de pesquisa. Muitas vezes em sala de aula você pode receber alguma inspiração, né, de algum professor, ou um debate que você participou em sala de aula, alguma questão que foi levantada. Fique atento a isso, porque esse tema pode surgir dentro de sala de aula. Pode surgir também nos seus estudos, nas suas leituras, nas suas pesquisas, em nossas aulas. Podem surgir temas, assuntos, ideias que sejam relevantes. Daí podem surgir também perguntas, né? Perguntas-problema, né? Perguntas que vão dar origem a pesquisas organizadas, pesquisas que funcionem, pesquisas que tenham objetivos, né, viáveis. Apenas eu lembro aqui que qualquer pergunta de pesquisa bem feita, ela está bastante linkada à questão exploratória da pesquisa, que é aquilo que você sabe a respeito do tema. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma série de dúvidas sobre a capacidade que a mídia tem, por exemplo, de influenciar eleitores numa determinação de voto. Porém, se você ficar apenas no seu pensamento ou nas suas ideias, divagando sobre aquilo, o máximo que você vai conseguir digamos assim, reescrever aquilo que você já sabe. Mas a pesquisa necessita de algo mais aprofundado. Então você tem que, muitas vezes, contrapor até aquilo que você pensa ou sabe diante de resultados de pesquisas já feitas. Então você tem que recorrer àquilo que nós chamamos de uma revisão, de um levantamento de literatura sobre o tema, para alimentar ou realimentar melhor as suas perguntas de pesquisa. Eu costumo dizer aos meus alunos, em geral, que o problema das perguntas mal elaboradas é um problema teórico. Geralmente é um problema de falta de teoria. E é claro, se a pergunta foi bem feita, ou as perguntas foram bem feitas, né, elas também têm como pano de fundo justificativas viáveis. Sejam justificativas sociais, demandas da sociedade, sejam também justificativas que vieram da teoria, que vieram do debate. É preciso que a pesquisa tenha aceitação,
ela seja interessante para um corpo de pessoas, de colegas, de pesquisadores, e que a sociedade também tenha algum tipo de benefício com o esforço de pesquisa que você vai fazer. Se você conseguir chegar até aqui, né, você conseguir elaborar um tema, fazer perguntas adequadas, justificar sua pesquisa, realizar uma extensa revisão de literatura, aí sim você já está capacitado a construir os objetivos do seu planejamento de pesquisa. Normalmente esses objetivos são divididos em geral e específicos, né? Vamos estudar isso com mais profundidade depois. Não precisa apavorar agora, fique tranquilo que nós vamos chegar lá. E aqui também uma parte crucial de tudo, que é o método. O método é o caminho, né? É a metodologia que você vai escolher para tentar atender à pergunta de pesquisa e também aos objetivos, né? Nós poderíamos até esclarecer isso dizendo o seguinte: não existe um método melhor que o outro. O que existe é o método adequado a atender os objetivos de pesquisa. Então isso é muito importante porque nós não podemos partir de um pressuposto de que um método é melhor que o outro porque achamos que é. Nós devemos ter em mente, de forma muito clara, os objetivos de pesquisa, porque eles é que vão encaminhar o método que será utilizado. E, finalmente, aqui, dentro do planejamento de pesquisa, está aquela etapa de coleta de dados, né? Tratamento dos dados, análise, reflexão, crítica e, é claro, a elaboração do, vamos dizer assim, do texto final, né? Do roteiro final, em que você iniciou escolhendo um tema e termina lançando mais perguntas, né? Lançando mais dúvidas ou abrindo novos questionamentos. Esse é o ideal da pesquisa. Nem sempre uma pesquisa vai fechar a questão em torno do assunto. Muitas vezes uma pesquisa bem feita, ela parte de perguntas que conduzem a outras perguntas também. Então esse planejamento de pesquisa que você está vendo aqui, ele faz parte então de um longo roteiro a ser estudado por nós e pesquisado por nós, para que a gente possa então ficar muito bem afiados, né? Muito bem esclarecidos a respeito de como funciona uma pesquisa social. Aparentemente não é muito difícil, mas há alguns pontos aqui de uns nós de dificuldade. Acho que o principal nó de dificuldade é que você, ao escolher um tema, você também explora esse tema da maneira adequada. Superado esse obstáculo, você terá bastante condições de fazer com que a sua pesquisa social tenha sucesso. E também algumas coisas que a gente pode anotar e pensar, né? Pesquisar paralelamente, aprofundar um pouco nos conceitos possíveis de pesquisa social. É claro que cada área das ciências sociais tem seus maneirismos ou objetos de estudo. Então é bom olhar isso, né? A psicologia tem um foco muito no comportamento, né? Ou seja no comportamento da pessoa em si, seja no comportamento verbal. As ciências sociais, por exemplo, têm uma longa tradição de pesquisa muito boa, então eles têm trabalhos excelentes que envolvem métodos de pesquisa de campo, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, né? A outra é nós sempre procurarmos construir perguntas que sejam relevantes, né? Acho que é uma questão também que nós devemos refletir dentro do planejamento. Uma terceira coisa muito importante é termos métodos precisos ou métodos cuja origem, né, ou métodos cuja desenvolvimento sejam origens boas, né, de metodologias bem organizadas, que tenham acuracidade, que tenham, digamos assim, a possibilidade de replicação do experimento ou da pesquisa. E quarto aspecto que é muito importante dentro da pesquisa social é a possibilidade ou não de se fazer generalizações. Ou seja, aquilo que eu estou estudando, seja em comunicação, seja em ciência social, na psicologia, na história, seja onde for, isso que eu estudei contribui em que
para o entendimento de um quadro maior, né, epistemológico, um quadro maior de compreensão do objeto de estudo. Né? É possível generalizar o que eu descobri ou não. Né? É possível criar explicações que atendam outras realidades ou aquilo é muito localizado? Então essas questões são muito importantes e eu creio que ao longo aí das próximas aulas a gente vai aprofundar cada vez mais, não só no planejamento da pesquisa em si, mas também em algumas questões que podem aguçar a nossa imaginação a respeito da própria pesquisa social. Tá bom? E não se esqueça de fazer as anotações, fazer a sua pesquisa paralela, anotar as suas dúvidas no formulário. Isso é muito importante para esse processo de sala invertida que a gente propõe, né, estabelecer. Mesmo de forma parcial, a proposta de sala invertida é que você estude mais por conta própria, que você formalize mais o seu autoconhecimento e que você, então, compartilhe com os colegas, com o professor, para que a gente possa construir esse conhecimento e esse aprendizado juntos, ok? Não esqueça também que, complementando essa videoaula, nós temos um vídeo de bônus que está no Facebook, cujo título é Método Científico. Eu espero que você assista e goste também. Um abraço e até a próxima videoaula.